Eu quero ministrar uma palavra, e eu já tinha propositalmente deixado essa palavra para me ministrar no último dia do jejum. A palavra chama-se entrando pela porta do favor. Diga, entrando pela porta do favor. Sabe, irmãos, Deus tem sempre o melhor para nós. E justamente isso que nós temos batido na tecla, não é? Falado a respeito disso. Deus tem o melhor para nós. Todo mundo que é pai, que é mãe, quer o melhor para o seu filho, sim ou não? Se o filho pedir um McDonald's, você não vai dar para ele uma cobra. Se ele pedir um Danone, você não vai dar veneno para ele. Né? Jesus falou isso, só que ele usou a linguagem lá daquela época, né? Do pão e do peixe. Da mesma forma somos nós. Mas a palavra de Deus diz que se o Pai, que é humano e natural, que não tem nada bom em nós vimos isso, né? Não há nada de bom em nós. Se o Pai, que não há nada de bom nele, no sentido da natureza pecaminosa, ele diz, quanto mais o nosso Pai Celestial. Diga glória a Deus. Quanto mais nosso Pai Celestial. Nós estamos, na verdade, sendo ensinados pelo Espírito Santo a metanoia, a mudar a nossa mente, renovar a nossa mente. Sabe aquela coisa que as pessoas falavam antigamente? Alguém falava assim, o rapaz foi desenganado do médico, agora só Deus. Enrolou. Mais ou menos assim, né? Ou então aquela coisa que a mãe falava, né? O papai do céu não gosta de você porque você fez isso. Mas pode ficar tranquila, a mamãe gosta. Mamãe cuida de você, mamãe te dá comida. Então nós estamos renovando a nossa mente para compreendermos. E essa questão é como um véu mesmo, que às vezes nós não conseguimos ver. Nós não conseguimos perceber. É tão simples, é tão tênue. Às vezes eu sou enjoado. Não precisa falar amém não. Aí, às vezes eu sou enjoado, porque as pessoas falam assim, eu vou para a igreja, falando do prédio, eu corrijo. Porque lá, por que, pastor? Deve ser enjoado. Não é. É porque hoje é só uma palavra. Amanhã se torna um valor. Depois de amanhã se torna uma doutrina. Não tem jeito. Não tem jeito. É algo incrível isso. Você tem que bater na tecla. Irmãos, eu quero que os irmãos assistam o filme do Martim Lutero. Você vai ver o filme do Martim Lutero, se você já viu alguma vez, você vai ver com outros olhos. Você tem um entendimento de como aquilo que era só uma palavra, só uma situação, se tornou uma doutrina, se tornou até indulgência. Algo que é muito grande. Então, nós precisamos de compreender. E nós precisamos de entender as promessas de Deus para nós, o amor de Deus para nós. Quem está me entendendo? Não é só por causa da bondade de Deus que você é abençoado, mas sobretudo é por causa da justiça dele. Porque se fosse só a bondade dele, pode ser que algum dia você não pegaria ele na veia boa, porque ele, eu sou muito bom, mas agora você acredita que uns anjos saiu daqui agora e foi cometer pecado depois de tudo, né? Aconteceu isso depois da queda de Lúcifer. Aconteceu isso. Então ele poderia andar, agora eu não estou numa veneta boa, mas não é por causa somente da bondade dele, não só por causa da misericórdia dele, mas por causa da justiça dele, porque ele é justo. Quem está me entendendo? Por que você não pode ser condenado novamente? Você não pode ser condenado porque ele já condenou Cristo. Se ele condenar você de novo, ele estaria sendo injusto. Deus não é injusto. Ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. Glória a Deus. Então, quando você olha para a palavra do Senhor, você vê as promessas de Deus. São mais de 8.000 promessas. Tem gente que fala que são mais de 30 mil promessas. Não são, porque tem 31 mil versículos, 31 mil e pouco. Então não tem mais de 30 mil promessas. São 8.000 promessas. Na verdade são 8.810 promessas na Bíblia Sagrada, ao longo do Velho Testamento e do Novo Testamento. E essas muitas promessas
É apenas uma expressão ou uma maneira de Deus mostrar para nós que Ele tem para nós mais do que somente uma vida longa, mas Ele tem uma vida cheia de vida. Diga, uma vida cheia de vida. O que é isso, pastor? Eu vou explicar para você. Você viver a sua vida cheio da zoe, da vida de Deus. Uma vida plena, uma vida abundante. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. O Senhor Jesus disse em João 10:10, mas eu vim para que tenham vida. Somente vida? Não, vida abundante. Enche a sua boca e fala, vida abundante. Amém, queridos? A vida que transborda. Então, usufruir dessas promessas, presta atenção, irmãos, é permanecer debaixo do favor. Tem alguém aqui que quer usufruir dessas promessas? Tem alguém aqui que quer entrar por essa porta do favor, viver debaixo desse favor, amém? Então, quero ensinar você qual é a porta de entrada para esse favor. Lá em Mateus, capítulo 4, Mateus 4, verso 10, lá diz que quando Jesus foi tentado pelo diabo, é incrível isso, e como lembra que eu falei para você hoje que tudo na Bíblia tem significado? Olha o que ele fala quando ele foi tentado pelo diabo. Mateus 4, verso 10, porque está escrito, ao Senhor teu Deus, o que está escrito? Adorarás, e só a Ele darás culto. Agora é interessante, vamos lá em Deuteronômio. É o único livro que foi escrito por um doutor na Bíblia. Deuteronômio. Vamos lá. Deuteronômio. É porque o rapaz falou, pastor, é aquele livro que aquele doutor escreveu. Vai, que livro, irmão? O livro que o doutor escreveu, que livro? Deve ser Lucas, né, doutor Lucas? Aí ele falou, não, é Deuteronômio. Verdade mesmo. E esse menino, eu falei para ele, verdade. Eu falei para ele, um dia eu preguei no culto e falei que a palavra de Deus era alimento. Não estou brincando. Na casa dele tinha uma Bíblia daquela grande, lá em Umas. E ele estava com fome. E ele rasgou a folha da Bíblia e comeu. E eu falei, não, você está brincando. Eu falei, comi, pastor. Comi, deu trabalho para comer. Aquela folha da Bíblia que fica aberta, suja, de tanta gente passar já a mão nela assim, né? E aí ele comi. E aí? Eu falei assim, eu fiquei o dia inteiro sem empanturrar, não dei conta de mais nada. Eu falei, então tem bom, né? Cumpriu a palavra, né? Alimento. Lembra dele bem? Verdade. Vamos lá. Em Deuteronômio 6, verso 13. Olha lá. Jesus estava fazendo referência a esse texto. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás. Ué, espera um pouquinho. Jesus fez referência. Então Jesus mudou? Não, Jesus não mudou. Jesus pegou o entendimento original. Ele está dizendo que nós servimos, nós temer a Ele é o mesmo que adorar. Não fala de ter medo dEle, mas fala de tê-lo como Senhor. Alguém pode dizer amém? Amém. E quando ele fala servir a Ele, ele está dizendo que nós daremos culto a Ele, nós cultuaremos a Ele. Sabe, irmãos, essa ideia de que eu posso servir a Deus lá em casa, não é verdade. Isso vem do inferno, é mentira. A Bíblia Sagrada fala sobre congregar. A Bíblia Sagrada fala sobre cultuar. O próprio escritor de Hebreus fala que nós não devemos parar de congregar. Ah, pastor, mas é porque tem muito defeito na igreja. Então, está aumentando, você está chegando, está aumentando mais ainda. É normal isso, fica tranquilo. Romanos 2, verso 1, diz que nós só vemos nas pessoas o que tem em nós. Põe para mim, Romanos 2, verso 1. Olha o que está escrito aí. Você só vê, 2, você só vê na pessoa lá, portanto, és indesculpável homem, quando julga quem quer que seja, porque no que julga ao outro, a ti mesmo te condena, porque você pratica as mesmas coisas. Você só consegue ver nele porque você faz. É isso que ele está falando. A psicologia descobriu isso tem 50 anos, mas estava escrito tem milhares de anos. Você só julga e só vê nas pessoas aquilo que você tem. A pessoa que você menos gosta é o que mais parece com você. Todo mundo acha ruim quando fala isso. É a prova de que é verdade.
Aí você não aguenta 2 de você. Fala, não, 1 de mim já está bom demais, 2 eu não aguento, dá licença. Isso acontece demais no relacionamento do namoro, né? A pessoa namora e depois de 1 ano, aí ele consegue fazer o seu namorado, a sua namorada ficar parecida com ele. Parecido comigo. Ah, agora eu não quero mais não, agora eu vou ter que arrumar outra, eu não aguento mais essa pessoa. Porque agora está parecida comigo. Ela mudou ele para ficar parecido. Aí fala, não, 1 de mim já está bom demais, eu não aguento. Não aguento 2 de mim. Vamos voltar aqui. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele trocou o temor por adoração. Diga comigo, adoração. E ele disse que temer a Deus é adorar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que tem havido um entendimento errado a respeito de adoração. Que as pessoas falam assim, não, a minha vida é para adorar o Senhor. Não, isso pode ser verdade também. Mas pode ter um quê de verdade. Mas o Senhor, essa palavra adoração aqui, não está falando de um estilo de vida que adora o Senhor. Ele está falando de você literalmente cantar louvores a Ele. Ele está falando literalmente de você adorar a Ele. Louvar a Ele. Render graças a Ele. Eu não sei se vocês, a que ponto você já ouviu a respeito de adoração e louvor, mas a palavra adoração é louvá-lo pelo que Ele é. E a palavra louvor é adorá-lo pelo que Ele faz. Louvar é adorar ao Senhor pelo que Ele faz, pelos seus feitos. E adorar é louvar a Ele pelo que Ele é. Quem está me entendendo? Então ele está dizendo, mostrando para mim e para você, que nós precisamos de louvar o Senhor. Não existe na Bíblia nenhum termo, um texto da Bíblia que afirma que a adoração é um estilo de vida. Na Escritura, a palavra adoração sempre está relacionado a cultuar a Deus, a louvar a Deus. Na verdade, tudo em nossa vida, eu sei, é feito para a glória dEle. Não é isso que Paulo falou? Quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa, tudo fazer para a glória de Deus. Mas ele não está dizendo fazer para o louvor do Senhor. Ele está fazendo para a glória dele, para o crescimento da glória dele, para que as pessoas possam ver a glória dele. Por isso então, nós entendemos que o Senhor está falando que há a necessidade de nós pararmos e nós então adorarmos o Senhor. Quem está me entendendo, diga aleluia. Pois aqui entra o que eu estou dizendo para você da porta. A porta para você permanecer debaixo do favor é você adorar o Senhor. É você louvar o nome dEle. É você ser alguém que adora o nome dEle. Que separa tempo para isso. Que todos os dias, pastor, mas a minha voz não é boa. Não, ele não está dizendo adorai ao Senhor com suas vozes afinadas. Não, ele não está falando isso não. Ele está falando que nós devemos adorar a Ele. Quem está me entendendo? Por quê, pastor? Porque o louvor, ele nos enche do Espírito. Salmo 1, lá diz que, a palavra de Deus diz que bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Põe para mim, por favor, Salmo 1. É porque todo mundo fala o seguinte: pastor, eu consigo adorar o Senhor, mas tem dia que eu estou com vontade de bater em alguém. Tem dia que eu estou com raiva. Tem dia que eu estou indignado. Tem dia, pastor, que eu passo tanta situação que a vontade, eu não dou conta de adorar o Senhor. Pois o salmista, ele nos ensina algo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém na roda dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na sua lei. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei, o que ele faz? Ele medita. Você acha que ele está falando de alguém que passa a noite inteira adorando o Senhor? Não, ele não está falando de alguém que fica a noite inteira meditando na palavra dele. Ele está falando para mim e para você que nós devemos louvar o nome dele, adorar o nome dele, mesmo quando as coisas não estão boas de noite, ou quando elas estão boas de dia. É isso que ele está falando. Falei para você,
tudo na Bíblia tem um significado. E a Bíblia Sagrada diz que quando nós meditamos na palavra dele, então dessa maneira nós somos plantados como alguém que é plantado junto a ribeiros de água. Como essa árvore, ela vai crescer saudável, ela vai crescer de forma frutífera. E a Bíblia Sagrada diz que tudo quanto esta pessoa faz, ele é bem sucedido. Tudo que você faz é bem sucedido. Quem está me entendendo? Deixa eu falar um negócio para você, com muito amor, com muito carinho. Se tudo que você faz, você não é bem sucedido, por favor, não se condene. Mas entenda, você precisa mudar a sua voz, a sua fala. E você deve ser alguém que adora o Senhor durante o dia e durante a noite. Durante os tempos bons e durante os tempos que não estão bons. Quem está me entendendo? Nós precisamos de nos educar. Isso não é uma questão natural, psicológica, não. É espiritual mesmo. Senhor, eu quero, Deus, eu desejo. Senhor, me leva a isso. Quem está me entendendo? A Bíblia Sagrada diz que quando você está plantado junto às águas, quando você adora o Senhor, quando você medita na palavra dele, presta atenção, está passando um momento difícil, ao invés de rachar uma aroeira, aleluia, adore o Senhor. Eu já falei para vocês, quando eu rapo a cabeça, é muito engraçado. A minha cabeça é toda cheia de corte, porque eu sou meio songamonga. Então, por exemplo, se eu chegar num lugar, uma casa nova, uma casa que eu não conheço, eu não posso andar de sandália ou descalço. Porque se eu andar descalço, eu vou destroncar o dedo do pé. Vou machucar o dedo do pé. Quando a minha esposa muda o sofá de lugar, eu já fico temeroso. Falo, meu Deus do céu, livrai-me de todo o sofá, Senhor. Me lembro nessa casa nova, foi umas 2 vezes, porque nós mudamos para casa nova, 2 vezes que eu machuquei o dedo do pé. O dedinho do meu pé, ele está em segundo lugar, está quase do padrão do dedão já. Dos 2 lados, não estou brincando. Eu nunca vi um negócio assim. E aí eu me lembro que eu cortava a cabeça, batia a cabeça e falava, meu Deus do céu. E aí um dia eu falei assim, e dói demais, né? E sangra. E aí eu me lembro um dia que eu bati aqueles vitrores malignos que levanta assim, que você passa. Antigamente tinha isso nas escolas, né? Uns vitrô que fazia assim, ó. Abria assim, Deus da glória. Aquilo lá não é de Deus. Quem fez aquilo lá não tinha filho. O engenheiro que fez. Aí eu me lembro que eu fui passando. E aí eu fui passando. Você acredita que o meu lápis, minha caneta, o lápis, eu não me lembro, caiu de baixo. E eu agachei para pegar. De baixo. Quando eu levantei, irmãos, foi uma pancada. Ficou tudo escuro. Eu sentia o líquido quente descendo. Aí eu peguei e falei, Senhor, obrigado, porque eu tenho cabeça. Você imaginou, Senhor, se eu não tivesse cabeça? Eu ia um jato sem cabeça, né? Mula sem cabeça, com estrela na testa. E eu comecei a falar, Senhor, obrigado. Deus, obrigado. Irmão, sem brincadeira nenhuma. Não havia dor. Eu falei, que é isso? Acho que não cortou, não. Que não cortou, a camisa estava toda ensanguentada. Porque é incrível isso. Quando você adora, aquilo que parece impossível, torna-se possível. Quando você louva o nome do Senhor, portas são abertas. Deus manifesta o poder dele, irmãos. O salmista está dizendo que saúde, prosperidade, frutificação são parte da herança daqueles que meditam na palavra, que confessa a palavra, que declara a palavra ao invés de declarar o problema. Ah, pastor, está passando tanta dificuldade, tanto problema. Não, isso aí todo mundo já sabe. O que você quer? Eu quero bênção, eu quero frutificação, eu quero promessas cumprir, alcançar, usufruir das promessas, do favor de Deus. Então, diga o que você quer em Deus e não o que você está vendo, porque o que você está vendo já está aí. Declare o que você quer no Senhor. Esse meditar bíblico envolve você confessar a palavra, você declarar a palavra. Paulo fala em Efésios 5,18, por favor, lá diz que você canta a palavra. Por que cantar a palavra? Porque cantar é muito melhor do que somente falar.
É isso que ele está dizendo. Olha aí, está escrito aí, Efésios 5, 18 a 20. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí ele fala como que você vai encher do Espírito. Como que você vai se encher do Espírito? Há um pastor orando por mim, pondo a mão sobre mim. Não, ele está dizendo, você se enche do Espírito, falando entre vós com salmos. Aleluia. Declarando a palavra, confessando a palavra. Aleluia. Aí ele diz, que mais? Entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Verso 20, como que eu faço para me encher, pastor? Tem mais algo? Tem. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está mostrando a maneira de nós sermos cheios do Espírito, é falando entre nós, declarando entre nós, confessando entre nós, falando uns aos outros, mas acima de tudo, falando para mim mesmo. Quem está me entendendo? Eu sei, a Bíblia Sagrada diz que a fé vem por ouvir. Eu particularmente acredito que um dos motivos pelo qual Paulo diz que a fé vinha por ouvir, é porque 80% daquelas pessoas que estavam ouvindo Paulo eram analfabetos, analfamãe de pai e beto. Eles eram analfabetos. 80% dos primeiros cristãos, segundo a história. Então, se Paulo dissesse que a fé vinha por ler a palavra, por declarar a palavra, ele poderia estar tirando, mas ele estava dizendo, tirando pessoas, a grande maioria. Mas Paulo disse que a fé vem por ouvir. Presta atenção, quando você lê a palavra, quando você declara a palavra, qual a primeira pessoa que vai ouvir a palavra? Você mesmo. Quando você declara a palavra diante de uma situação, quando você confessa a palavra diante de uma situação, a situação é adversa, mas você declara a palavra do Senhor. Sabe, esse falar, Paulo diz que ele envolve louvor. É interessante porque no verso 15 e verso 16 aí de Efésios 5, olha lá o 15 e 16, o Senhor diz que nós devemos andar como sábios e não como tolos. Olha lá, portanto vede prudentemente, o verso 15 e 16 antes do texto que nós lemos. Aquele texto que nós lemos é a continuidade. Portanto, vede de forma prudente como que vocês vão andar. Não andem como nécios, mas andem como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Olha, presta atenção, ele diz que nós devemos andar como sábios e não como imprudentes, como tolos. E aí lá na frente ele fala como que é que você anda como sábio, declarando a palavra. Sabedoria do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que a sabedoria do Senhor, ela nos leva a remir o tempo. Por que remir o tempo? Porque aquilo que resolveria depois só de um mês, 2 meses, você resolve em uma semana, você resolve em um dia, você remiu o tempo mal. Aleluia! Glória a Deus! Remir significa resgatar aquilo que você tinha perdido, o tempo que você havia perdido. Isso significa que quando nós remimos o tempo, nós estamos resgatando o tempo que nós perdemos, porque agora eu estou andando como homem sábio, como mulher sábia. Homem sábio, mulher sábia, homem de Deus, mulher de Deus sábios, eles declaram a palavra, eles adoram o Senhor, eles louvam o Senhor, eles sabem que essa é a porta para que nós possamos alcançar no Senhor. Daqui a pouco eu vou falar para você o contrário de adoração, e você vai compreender de forma muito clara. Nós remimos o tempo quando falamos em todo o tempo, com salmos, hinos, com adoração. Glória a Deus. Sabe, querido, na Bíblia Sagrada há muitas palavras para louvor, muitas palavras no original para louvor, mas a mais usada na Bíblia é halal, que é aleluia. E o sentido de halal é expressar celebração, expressar alegria em louvor diante de Deus. Amém? Uma outra palavra que é usada na Bíblia Sagrada para louvor é ladar. Mas olha que interessante. Por que você está falando isso, pastor? Porque isso é muito interessante e isso vai te ajudar a ter entendimento espiritual. A primeira menção da palavra ladar é com Jacó. Primeira expressão, primeira vez que falou a palavra ladar, foi quando Lia
colocou o nome de um dos filhos dela. Deixa eu pegar esse ponto com você aqui. Isso significa que quando nós... me perdoe. Abra me Gênesis 29. Você sabe, Jacó teve 2 esposas, quem lembra? Eu não vou fazer aquela piadinha, não. Aquela piadinha que Jacó era analfabeto, que ele amava Raquel e não Lia. Ele tinha 2 esposas, Lia e Raquel. Não vou fazer. A Bíblia Sagrada diz que ele amava Raquel e não amava Lia. É interessante isso. Hoje eu fiquei encantado com o que eu estava lendo. Falei, meu Deus do céu. Lia foi para o Senhor até o coração de Jacó amar ela. A Bíblia Sagrada diz que quando Jacó foi ser sepultado, antes dele morrer, ele pediu para que ele fosse sepultado ao lado de Lia. O coração de Jacó tinha mudado em relação a Lia. Eu achei tão tremendo isso. Jacó, ao final, amou Lia como ele amava Raquel. Então não pode dizer que ele não amava Lia, né? Não Lia. Então vamos lá. Verso 31. Me perdoe, não falei o verso. É interessante, Lia sempre desejava receber o amor de Jacó, mas ela nunca conseguia. E ela fez tudo com a força do braço. Ela tentou de todas as formas conquistar o amor de Jacó. Então Raquel não tinha filhos, ela era estéril. Então a Bíblia Sagrada diz que ela então passou a ter filhos para agradar o seu esposo. E vendo o Senhor que Lia era desprezada, a Bíblia Sagrada diz que o Senhor fez ela fecunda. E Raquel continuou estéril. Gênesis 29, verso 31 em diante. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz a um filho. E ela chamou esse filho de Ruben. A palavra Ruben significa eis o filho. Ela estava dizendo para Jacó, Jacó, eu te dei um filho. Olha aí o filho. Pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Ela estava achando, olha aqui, que Jacó iria amá-la pelo que ela fazia. Presta atenção. E ele não mudou o amor dele por ela. Não mudou. Depois no verso 33, concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse, soube o Senhor que eu era preterida e me deu mais este, chamou-lhe Simeão, ou seja, filho da preterida, filho daquela que é trocada por outra. Depois verso 34, outra vez concebeu Lia e deu à luz a um filho, e ele disse, agora dessa vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso chamou-lhe Levi. Ou seja, ela estava dizendo o seguinte, o meu esforço vai mudar o amor do meu marido por mim. Mas a Bíblia Sagrada diz que não mudou. Aí no verso 35, de novo concebeu e deu à luz a um filho. Então desta vez, então ela disse, e olha o que ela disse. Disse ela, esta vez, Ladá, louvarei o Senhor. Por isso chamou o seu filho Judá. E cessou de dar à luz. Você sabe o que significa Judá? Judá é ladar. Primeira menção na Bíblia de ladar, louvor. Presta atenção. Deixa eu trazer você aqui. Olha, Lia foi tendo filhos e colocando o nome nos filhos dela algo que tinha a ver com o seu esforço, com o seu pretenimento, com o seu dissabor da vida. E esta, queridos, presta atenção, esta muitas vezes é a história de crentes. Eles insistem numa estratégia pessoal para tentar obter sucesso, para obter algum resultado, alguma mudança no seu casamento, no seu negócio. Mas ao invés de olhar para o Senhor, nós passamos a usar uma estratégia natural, sem dependermos de Deus para alcançarmos o objetivo. E infelizmente, o resultado sempre é desapontamento,
preterimento, sempre é Simeão, sempre é dor. Quem está me entendendo? Mas quando Lia tem o seu quarto filho, a Bíblia Sagrada diz que Lia muda a sua atitude. Dessa vez ela fala: não, eu vou louvar ao Senhor, não importa se o meu marido me ama, não importa se é de dia ou de noite, se ele me ama ou não, eu vou louvar ao Senhor. E ela deu o nome dele de Ladar, que significa louvor. Ela não estava mais interessada em impressionar o seu esposo, fazendo as coisas para ela. Presta atenção, sabe o que Deus nos ensinou durante esses 21 dias? Sabe que caminho você entrou? Eu não vou demorar, irmãos, eu estou quase terminando. Sabe que caminho você entrou? Você entrou no caminho. Nós entramos como igreja no caminho em que nós iremos ter atitudes despretensiosas em relação a Deus. Pastor, como que eu não vou jejuar, não vou orar, não, você faz tudo isso. Antes você liderava, como alguém respondeu para mim hoje, eu liderava, pastor, porque eu achava que quanto mais eu exercesse liderança, quanto mais eu me envolvesse no reino de Deus, mais eu atraía o olhar de Deus. Mas agora eu descobri, pastor, Deus me ama. Se eu lidero ou não, Ele me ama. E não há outra maneira. Para onde eu vou fugir? Como que eu não vou amar esse Senhor? Como que eu não vou me envolver em amor com esse Senhor, em um relacionamento? Quem está me entendendo? Como eu não vou devolver a Ele? Esses dias que eu não tive bem de saúde, eu pude perceber de uma forma tão nítida a expressão, o amor, o cuidado da minha esposa para comigo. Eu fiquei percebendo isso, falei, como que alguém tem coragem de depois desprezar e menosprezar o carinho, o cuidado de quem nos ama? Como que nós, como filhos de Deus, podemos desprezar o Senhor? O que os discípulos falaram? Para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Só o Senhor tem palavra de vida. Só o Senhor tem palavra de vida abundante. Só o Senhor tem essa verdade. Quem está me entendendo? Todas as vezes que você louva o Senhor, você abre porta para entrar no favor, debaixo do favor. Esse favor não é uma doutrina, não é um ensino. Esse favor é o próprio Cristo manifesto a nós. Aleluia. É isso que ele fala em Apocalipse 3, verso 20. Ele diz que ele estava à porta e batia. Se alguém entrasse, ele entraria e cearia com ele. O Senhor, Ele é esse favor. Ele diz, se você abrir, eu entro. Olha que impressionante. Depois ele diz, lá no livro de Lucas, se eu não me engano, ele diz que ele era a porta, e as pessoas entrariam por ele. As ovelhas entrariam por ele e achariam pastagem. Olha, querido, ladar, como eu disse, é traduzido como louvor. Mas em outros lugares, em outras vezes, ele é mencionado na Bíblia como ações de graça. Diga comigo, ações de graça. Ações de graça, querido, é gratidão, é louvor. Quem está me entendendo? Diga, ações de graça é gratidão. Diga, é vida grata. Agora, eu falei para você que eu ia falar o contrário de louvor e de gratidão. Qual é o contrário de louvor e gratidão? Murmuração e reclamação. Vou falar para você, mas nenhum de vocês fazem isso. Reclamar de chuva, reclamar de sol, de calor. Outro dia alguém estava reclamando de calor em Itumbiara. Eu falei assim, mas ninguém nunca falou de que aqui é Itumbiara? Bem-vindo, Itumbiara. Entendeu? Aqui é Itumbiara. Aqui faz calor. Eu não aguentei. Eu falei assim, eu tenho uns amigos lá no sul, lá faz frio. Se quiser, ele consegue até arrumar um emprego para você lá faz frio. Santa Catarina, naquela parte lá. Aqui faz calor. Então presta atenção, querido. Aqui faz calor. Se você for para Santa Catarina, lá faz frio. Então aprenda a viver no calor, aprenda a viver no frio. Seja grato. Seja grato. Aleluia. Glória a Deus. Oh Deus, obrigado, Senhor. Tu és bom. Aleluia. O Senhor me fez nascer em Itumbiara. Sou privilegiado. Amém, querido?
caminho da cachoeira, porque se tem cachoeira, tem rio, se tem rio, tem vida de Deus, tem presença de Deus, tem bênção de Deus. Oh, aleluia! Sabe, pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu vou finalizar falando para você, a raiz da murmuração é porque você acha que merece algo melhor do que você está vivendo. É justiça própria. Eu só murmuro porque eu acho que eu merecia algo melhor. Não, eu merecia um ar-condicionado portátil andando do meu lado aqui, do lado sem. Não, hein? Com ar 22, 24, 23. Quando eu estivesse andando mais depressa, 22. Quando estivesse mais devagar, 23. Eu mereço. Murmuração. A murmuração, irmãos, é a expressão da justiça própria. Alguém pode dizer amém? Amém. Nós louvamos quando reconhecemos que temos mais do que merecemos. Mas reclamamos quando pensamos que não recebemos o que merecemos. Quer escrever? Nós louvamos quando reconhecemos que temos mais do que merecemos. E nós reclamamos quando pensamos que não recebemos o que merecíamos. Só reclama quem pensa que merece mais. Mas a Bíblia Sagrada diz que nós não merecemos nada. A Bíblia Sagrada diz que há mal em nós. A Bíblia Sagrada diz que não há nenhum bem em nós. Nada de bom. E mesmo sem nós merecermos, o Senhor nos fez filhos. E mesmo sem nós termos o direito de sermos amados por Ele, Ele nos amou. Ele nos aceitou. Quem está me entendendo? Todas as vezes que nós permitimos uma atitude de justiça própria, de murmuração, nós anulamos a graça. E quando nós anulamos a graça, nós cancelamos a promessa de Deus. Quando cancelamos a promessa de Deus, saímos de debaixo do favor. Paulo diz que nós decaímos da graça. A graça é algo mais alto. Aí nós caímos para algo mais baixo, algo natural, pequeno. Assim, amados, louvar é a melhor maneira de nós vigiarmos, de nós vacinarmos a nossa alma contra a justiça própria. É a melhor maneira de nós nos mantermos vacinados. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem dado. Obrigado pela vida do meu irmão. Oh, Deus, que irmão enjoado, aleluia. Obrigado, Deus, porque eu não tinha a oportunidade de conhecer alguém mais enjoado do que eu. Pelo menos eu penso. Agora eu tenho certeza que ele está lá na casa dele pensando a mesma coisa de mim. Senhor, obrigado. Eu falo isso com a minha filha. Pai, a Isabela, ela fala, nossa, é enjoado demais. Eu falei assim, o que você acha que ele está pensando agora de você? Ele falou, a mesma coisa, né, pai? A mesma coisa. Nós só vemos nos outros o que nós temos em nós mesmos. Não brigue comigo. Brigue com Paulo. Sabe, querido? Isso é muito verdade. Nós louvamos ao Senhor quando nós reconhecemos que nós não merecemos usufruir o que nós estamos usufruindo. Mas nós reclamamos quando me coloco na condição de que eu mereci algo a mais. Quem está me entendendo? Fique de pé. O louvor traz vitória. Fala comigo, vitória. Pedir para a equipe do louvor subir. E muito importante a equipe do louvor. Muito importante a equipe do louvor. Por que o louvor, nós como igreja, nós temos o louvor e nós valorizamos a equipe do louvor? Porque o louvor nos ensina a adorar o Senhor durante a nossa semana. Deixa eu falar um negócio para você. É importante, muito importante você aprender a cantar os cânticos. É muito importante você, ter no seu celular canções de adoração, de louvor ao Senhor.
para você cantar, para você adorar. Todas as vezes que você canta, você está na verdade, você está declarando aquela palavra que você está cantando na sua vida. Cuidado, não cante qualquer coisa não. Tem muita besteira em nome de gospel. Tem algumas coisas que você tem que gospir ele. Deixa para lá. Canções que fala de esforço próprio, justiça própria. Não, você fala de usufruir. Nós cantamos uma canção aqui antiga. Aquela canção que nós cantamos. Canções das comunidades de 85, 82. Canções que realmente exaltam o nome do Senhor. Canções que glorificam o nome do Senhor. Canções que faz você declarar a palavra, confessar a palavra. Quem está me entendendo? Glória a Deus. A Bíblia Sagrada diz que o louvor traz vitória. É o último versículo que eu vou ler, Juízes 1. Deixa eu te contar um princípio espiritual. Vou te mostrar um princípio espiritual para você guerrear. Diga, um princípio espiritual para a guerra. Eu vou te ensinar a guerrear sem usar nenhuma arma. Sem ofender, sem ferir pessoas que você ama. É uma arma que Deus está te dando, presta atenção. Está nesses dois versículos, Juízes 1, verso 1 e verso 2. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor dizendo: quem dentre nós, primeiro, subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: quem ia subir primeiro? Quem? Judá. Aleluia. Já entendeu? Já entendeu quem vai na frente? O que é Judá? Ele está dizendo: filho, você quer usufruir dessa cidade? Você quer usufruir dessa promessa? Você quer usufruir desta empresa? Você quer usufruir de um casamento abençoado? Manda Judá na frente, filho. Louve primeiro. Adore o Senhor primeiro com ações de graça. Crendo que já é nosso aquilo que às vezes nós estávamos clamando para ter. Ele diz: Judá subirá. E ele diz: eis que nas suas mãos entregarei as promessas. Na mão do louvor, quando nós adoramos, nós atraímos vitória. Nós entramos na vitória. Alguém pode dizer aleluia? Cada vez que o povo de Israel partia de um lugar no deserto, a primeira tribo a seguir diante era Judá. Era o louvor. Presta atenção, amados. É um princípio espiritual. Judá deve sair na frente. Judá deve ser o primeiro. Judá deve lutar na frente. O louvor, a adoração deve vir sempre primeiro. Não importa o tipo de luta, não importa o tipo de adversidade, não importa o tipo de inimigo que você está enfrentando. O Senhor está dizendo: filho, manda Judá primeiro, porque eu vou entregar nas suas mãos. Eu vou entregar nas suas mãos. Aleluia. Ouça isto, mulher. Feche os seus olhos. Oh, Espírito Santo, ouça isto, mulher. Mande Judá na frente. Mande Judá na frente, porque eu vou entregar a promessa. Eu te dei a promessa. Eu já te dei. Ouça isso, homem de Deus. Mande Judá primeiro. Adore o Senhor, louve o Senhor, exalte o nome do Senhor. Não importa a luta, a adversidade, não importa a circunstância, de dia e de noite, louve o nome dEle, medite na palavra dEle, confesse a palavra dEle, declare a palavra dEle, no nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia.